Recente é o Phoenix Wright Ace Attorney. É um game que fez bastante sucesso, um game em que você incorpora um advogado ali e tal. É bem bacaninho, bem espetaculoso. Voltando aqui pra Idea Factory, produz esse estilo de game conhecido como Otome Gamer. Muita gente deve estar se perguntando, mas que porra é essa? que porra que é Otome? Bom, game eu acredito que todo mundo saiba, né? Mas Otome Game basicamente são esses jogos, como eu já falei, visual novel, de simulação, direcionados pro público feminino. Eles têm essa temática quase que sempre voltada pro romance, e é aquela coisa, né? 50 mil nego, uma mina e... Putaria é essa? E aí a menina tem que escolher com quem que ela vai ficar no final. Basicamente a premissa desses jogos é bem essa mesmo, tá? Até existem games mais profundos e tudo mais focados bem no relacionamento, um pouco até mais adulto. Basicamente é uma coisa mais no romancezinho, aquela coisa, ai meu Deus, ai que delícia. Aquela coisa que deixa as menininhas carcarcinha, tudo molhadinha. A expressão otome, ela no ocidente ela ganhou o significado mais ou menos de que seria o feminino de otaku, né, que é o fã de anime, o fã de animação japonesa. O nome otome acabou ganhando esse significado aqui no ocidente porque no Japão, em Tóquio, uma rua chamada Otome Road. Tem diversas lojas de animes, mangás e enfim, gachapon e coisa doida de meu Deus. A curiosidade é que ela é predominantemente frequentada por garotas, por mulheres, então assim, acabou ganhando esse significado. Mas de uma maneira geral, de uma maneira assim crua, Otome acabou aqui no ocidente ganhando o nome das fãs, das garotinhas que curtem o anime e o mangá, né? Basicamente assim eu já dei uma pincelada boa. Ai que delícia. Nas particularidades do Hiro no... Como eu falei, bom, o jogo, basicamente a gameplay do Hiro no Kakeira, ela é bem simples. Quem tá acostumado aos JRPGs ou RPGs japoneses, principalmente de antigamente, que não havia tanto recurso técnico assim para você fazer uma animação, umas cutscenes mais bem elaboradas, é aquela coisa de a imagem parada, né, com pouquíssimos movimentos, o texto na tela, passando com os diálogos e tudo mais, e é bem isso mesmo. Você tem escolhas, dependendo das escolhas que você faz, suas ações vão tendo consequências na história do jogo. A personagem principal vai se apaixonar por um, vai ter uma chance mais com outra, tem aquela coisa de dar presentes e tudo mais. É basicamente isso mesmo. O game não tem muita ação. Eu acho que já fica meio implícito que o pessoal que não curte muita conversa, não curte ler muito, não curte muito jogo parado, provavelmente vai ter ódio, vai criar repulsa praticamente desse tipo de jogo, desse gênero, né? Claro, não é um game pro gênero masculino, né? É totalmente focado pro gênero feminino. Ou para pessoas que curtam... Rola, não tem muito mistério. Rola que você bate assim no rosto mais aqui, esfrega tudo na cara depois. Rola. Enfim. Mas é isso aí. Bom, o pessoal do One Shot me indicou o anime, então eu vou falar do anime pra vocês. Ele foi feito ali pelo Estúdio Dean. Hoje o Estúdio Dean, ele já não faz grandes séries assim, ou mesmo não tem uma qualidade já muito bem conceituada, né? Ele é meio... Bosta mesmo? ruim até de certo modo, mas ele foi responsável por animes como Urusei Yatsura, Patlabor, que é um ótimo anime, muito bom. Ramameio, ele fez o filme do Patlabor também. Ele foi responsável pelas duas animações de Hitman, que é um anime que eu pretendo fazer um dia ainda, uma análise aqui. Fruits Basket, Initial D. Ele foi o responsável pelo Giant Killing, que é um anime muito foda. Mas assim, o Dean, ele não tem muita qualidade, não é muito boa a animação. Já vou adiantando isso pra vocês sobre ele. O Hiro no Kakeira, ele teve 2 temporadas e ambas são feitas pelo Dean, né? As duas foram lançadas no ano de 2012. 13 episódios cada uma. Assim, a animação ela é bonita, eles apelam bastante contraste de cores, né? Principalmente nos cabelos dos personagens, meio que pra destacar a personalidade de cada personagem. Tem um cabelo de uma cor, um cabelo de um jeito. São cores bem vivas, né? Bem desenho, bem anime mesmo, né? Você fala de uma maneira anime. Bem aquela coisa bem destacada, bem gritante quase que em alguns momentos, tá? Apesar do Estúdio Dean dar umas derrapadas, no caso do Hiro não tem muito o que errar. A primeira temporada quase que inteira é bem parada do anime, e mesmo quando é exigido alguma movimentação, alguma animação um pouco mais ousada, tá ok, não tá ruim não. O fato de usar cores vivas, como eu falei, dá um destaque maior e deixa até que bonito de certo modo a animação. A ambientação do anime praticamente é quase toda feita em uma floresta, em um bosque e na escola. O problema de sempre derrapa, e quase todos os estúdios de animação japonesa têm grandes problemas, é que em um episódio ou outro eles inventam de colocar uma animação em 3D, cara, mais ou menos o que acontece com o Initial D ali, né, nas corridas, que fica meio estranho, cara. Uma animação que não tem uma qualidade nem uma fluidez muito boa, então fica
estranho e fica meio que destacado, não fica bem inteirado com o ambiente da animação, fica aquela coisa meio fora de contexto, de uma qualidade baixa, de certo modo. Mas tirando isso, quando o anime vai pro lado mesmo da animação simples, ele é bacana, ok, não tem nada demais. Sobre a trilha sonora, sobre os efeitos sonoros, na minha opinião é normal. Uma única coisa que me incomodou em alguns momentos é que parece que existe uma necessidade de sempre preencher com alguma trilhazinha sonora, com alguma musiquinha ao fundo, tá? São poucos os momentos no anime que tem alguma parte de silêncio, sempre tem uma trilha sonora no fundo, sempre, em todo momento. Momentos felizes, momentos tristes, momentos que o pessoal tá cagando. Tem que ter uma musiquinha no fundo, né? Algumas partes me incomodou isso de certo modo. Sobre a trilha sonora, são músicas basicamente românticas, músicas de amor, né? Melação de cueca. Mas o destaque que eu dou é pra primeira abertura do anime. Ela é cantada pela Maiko Fujita. É uma música de amor, é uma música romântica. Mela cueca e ai meu amor, que saudade de você, que vontade de te ver. Bom dia meu bebê, bom dia meu bebê. Enfim, é uma música bacana até. Eu não sei se eu tinha falado antes, mas falo agora. Apesar que de todos os indícios que foram dados, que Hiro no Kakera é extremamente voltada pro romance e pro amor. E meu coração por ti bate como um caroço de abacate. Meu coração por ti bate como caroço de abacate. Basicamente é a história do anime, né? Ela começa quando a garota chamada Tamaki vai voltar pra sua vila natal, sua terra natal ali. Logo no começo ela encontra com Takuma, um jovem sedutor cheio de desejo e tesão. Ele salva ela de uns espécies de demônios e tudo mais, leva ela pra avó dela e a avó dela explica que ela é a princesa Tamayori e precisa selar o espírito da espada Onikimaru com a ajuda de seus 5 guardiões. E é isso, tá? Um ponto que eu posso destacar assim de externo sobre essa deusa Tamayori, ela é uma deusa, uma divindade budista, obviamente, né? Representante da água, deusa da saúde e das crianças, né? Conhecida como a noiva divina. Todo o anime, a história ela é bem permeada pela religião do budismo e do shintoísta de um modo geral. Me corrijam se eu estiver falando alguma groselha aqui, mas enfim. Bom, voltando à trama, é o que eu falei, basicamente é bem isso mesmo, tá? Analisando friamente a segunda e a primeira temporada, acontece da seguinte maneira: a primeira temporada ela é mais focada no romance e ela é meio nesse estilo de slice of life. Basicamente animes e séries, enfim, tudo que... basicamente dia a dia. Os animes são mais voltados para drama adolescente e tudo mais, histórias que se passam no cotidiano e não tem grandes mudanças assim, tá? Ninguém tá lutando pela terra, não tá ocorrendo nada de grande impacto assim pro mundo, né? Então assim, existe até um certo desenvolvimento na vida do personagem. É cotidiano, tem o draminha, muitas vezes tem humor. Um grande exemplo disso é a série Bakuman. Muito boa, muito sensacional mesmo. Escrita pelo Tsugumi Ohba e desenhada pelo Takeshi Obata. A questão do anime do Hiro no Kakera acaba ficando muito nisso. Como eu falei, ela descobre que ela é a princesa Tamayori, né? A avó dela fala: você é a princesa Tamayori, você tem que selar a espada Onikimaru e você tem esses 5 guardiões. E apresenta os 5 manos lá. No game isso funcionava como: a pessoa que jogasse ela ia ter e tentar conquistar uns dos 5, aquela coisa toda, melação de cueca e tudo mais. No anime até que rola um pouco disso, mas obviamente no game a protagonista é a pessoa que tá jogando, né? E no anime é a Tamaki. E assim, a primeira temporada basicamente ela funciona da seguinte maneira: eles vão pra escola, eles comem, eles começam a ter algum atrito lá pro 5º ou 6º episódio com a Logos, que é o grupinho meio que rival deles. Tem que proteger os benditos artefatos lá, que estão guardando o selo do Onikimaru, da espada Onikimaru, essa espada demoníaca aí. E basicamente é isso mesmo, cara. São 3 episódios, mas são 3 episódios que se arrastam muito. A história não se desenvolve. O que desenvolve muito pouco. Se você realmente não gostar do gênero e não gostar desse anime, você vai começar a pegar a raiva, porque o negócio não anda, só fica nisso. O final da primeira temporada é extremamente fraco, não há resolução de nada e basicamente são os personagens apanhando dessa Logos o tempo inteiro. O pouco de ação que tem na trama é também muito fraco, até rolam umas lutinhas, eles até tentam colocar um pouco de combate, mas é pouco mesmo. O público-alvo desse anime são pessoas que curtem romance, ou seja, ele é totalmente voltado pro romance. Só que o que é foda é que a primeira temporada ela é tão enrolada que nenhum romance, não acontece nada, tá ligado? Não acontece nenhum grande desenvolvimento dos personagens, que são muito rasos, sabe? Sinceramente, você fica torcendo por qualquer tipo de coisa acontecer, principalmente na primeira temporada, pra ver se dá uma modificada, pra ver se dá uma agitada. Antes que alguém fale: ah, é porque você não gosta desse gênero de romance, porque você não gosta desse gênero de séries de amor e tudo mais. Na verdade, cara, não é nem isso.
isso. Mas aqui no Hiro no Kakeira acaba na primeira temporada não acontecendo nada. Posso citar aqui inúmeras séries de romance de grande qualidade. Video Girl Rye é uma delas, Karekano, que é uma série voltada para o público feminino, mas que eu acho muito foda e é muito bem feita, que fala de relacionamentos, fala de amor, porém é bem desenvolvido, tem o drama, tem aquela coisa que você sabe que vai sempre ter nas séries de amor, né, essas séries de romance, mas aqui no Hiro no Kakeira é muito superficial, tá? E essa primeira temporada é muito enrolada, nada acontece. Nada acontece mesmo. O pessoal que curte esse gênero provavelmente vai gostar, mas mesmo assim, cara, é muito enrolada, é muito enrolado mesmo. Muda um pouco na segunda temporada, quando começa, aliás, a segunda temporada, ela é muito superior à primeira, porque começam a acontecer diversas reviravoltas na história muito mais interessantes e começam a fazer você, de certo modo, até se interessar. Chega a ser até engraçado, porque você começa a pegar um certo interesse, então você foi obrigado a ver aquela enrolação toda da primeira temporada, os fatos que começam a acontecer na segunda acabam te despertando mais interesse. Ele acaba tendo um pouco mais de ação, mas não vai esperando lutas épicas de Dragon Ball Z nem nada, não. Existem lutas, né? Existe uma magia, né? Eu acabei não falando tanto, mas eles têm esses poderes meio que mágicos e tal, todos baseados ali meio que no budismo, no shintoísmo e tudo mais, também de uma maneira um pouco superficial. O final não é nada impressionante, existem alguns draminhas com um personagem ou outro, mas é que eu falei, infelizmente é mal executado, de um certo modo, porque você acaba não dando muito a mínima. As coisas vão acontecendo, tipo, existem momentos dramáticos que era pra você, tipo, você realmente se importar com o personagem, mas você, tipo, caga, tá ligado? Você não vai te importar porque o trabalho que eles fazem nos personagens realmente não é tão, assim, bem feito, né? Algo muito superficial, como eu falei. Então agora eu vou falar pra vocês os personagens principais dessa bagaceira doida aqui desse Hiro no Kakeira. Protagonista, que não é lá grandes coisas, mas enfim, é a Tamaki Kasuga. No jogo você pode mudar o nome e ela não aparece de fato. Ela é a reencarnação da princesa Tamayori, que tem como missão selar a espada Onikimaru, né? Assim, velho, como personagem ela é aquele tipo de menina bobinha, ingênua, que se apaixona por tudo, que acredita no amor e na paz e tudo aquela coisa que a gente já conhece. Bem genérico mesmo. Não adianta esperar nenhuma profundidade, nenhum grande conflito aqui. O maior conflito que ela tem é saber com qual dos 5 machos que ela vai se atracar no final da série. Mas de resto ela é uma personagem até que meio bobinha, meio burrinha, tá? Ela chega a ser irritante em alguns momentos. Ela não chega a ser uma personagem tão ruim, mas você só vai, sabe, lembrar se você assistir que ela é a Tamaki, porque ela é a que aparece mais, porque ela Princesa Tamayori, mas não é algo assim que vá trazer grandes lembranças, ela não é nem um pouco marcante. O grande conflito da série pra ela é conseguir dominar os poderes da Princesa Tamayori. Isso acontece mesmo quando o chicote estrala. Ela tem um bom relacionamento com todos os outros personagens e só tem um pouquinho de atrito com o Ryoko Tani, assim. Demais, cara, ela é só bem isso mesmo. Não dá pra falar muito dessa personagem. Ela foi dublada por Mary Miyake no japonês e por Emily Neves no inglês. Próximo personagem que está pra vocês é o Takuma Onizaki. Ele é o co-protagonista da série e por muitas vezes chega a ser até mais protagonista do que a Tamaki. Ele é o primeiro guardião que aparece e o grande drama na vida do Takuma é que ele possui o capiroto, o satanás, o demônio, o sete pele, o sinteco gelado dentro do couro dele, né? Sai desse corpo, demônio, sai! Por quê? Esse demônio é um deus do submundo que foi o amor da princesa Tamayori nas vidas passadas, né? Então, assim, o negócio é bem manjado aqui. Sem eu dar nenhum spoiler, provavelmente vocês já devem imaginar o que acontece com o Takuma, né? A personalidade dele, ele é aquele cara mais justo, típico protagonista, bondoso, quer dar uma pinta de durão, mas é um cara que tem um coração mole, totalmente genérico, tá ligado? Eles não tiveram nenhum mínimo de trabalho. É como eu disse, como é baseado em um jogo e a intenção do jogo é fazer com que a pessoa que tá jogando se relacione, cada um dos personagens, cada um dos 5 guardiões que a princesa Tamayori tem, possui uma personalidade bem definida e é o que acontece com o Takuma. Ele tem um poder de combate mais físico, ele consegue meio que energizar os pulsos dele. De draminha assim que tem pra ele é
é controlar o demônio que tá dentro do corpo dele e ajudar a princesa lá a pegar a espada. Ele é dublado por Tomokazu Sugita e por Andrew Love, japonês e inglês respectivamente. O próximo personagem que eu vou destacar, que é um dos poucos que se salva, é o Mahiro Atori. O poder dele é controlar o vento e ele é o descendente do corvo. Não havia falado isso antes, mas falo agora, mas cada um dos 5 guardiões é descendente de uma fera mitológica que protegeu a princesa Tamayori no passado, tá? Ele é o mais velho de todos e ele é o que possui assim a personalidade mais zoeira, ele é o mais menino zoão. Eu sou zoeiro, vai, eu sou zoeiro. Criado na rua, falado de gíria. E o fato de eu me identificar ou ter mais simpatia por esse personagem, ou ter menos antipatia por ele do que pelos outros, vem do fato dele ser o mais cômico, assim, né? Só que o pouco de humor que tem na série é um humor bem fraco, bem aquele humor politicamente correto, não tem nada muito escrachado, é uma coisa muito polidinha, muito dentro dos moldes e tudo mais, né? Ele até tem um certo atrito com a Tamaki no começo da série, mas é algo bem brando mesmo. As lutas dele também são as que são um pouquinho melhores, tá? Se você for comparar com qualquer outro anime que tenha lutas, mesmo animes femininos, trocentos animes que tem lutas muito fodas e que são animes femininos, Guerreiras Mágicas de Heart, Fushigi Yugi, uma coisa que até o Hiro no Kakera acaba parecendo um Fushigi Yugi meio que genérico, né? Ele é um dos melhores, se não for o melhor personagem, mas a construção e o desenvolvimento é muito fraco. Basicamente dele é isso mesmo. Ele foi dublado por Kosuke Okano no japonês e Greg Ayres no inglês. O próximo personagem é o Yuichi Komura. Ele é descendente da raposa, de 9 caudas. As magias dele são baseadas no fogo. O ponto desse personagem, ele até que é bacana, ele é um dos menos piores também, mas porque ele fica calado praticamente o tempo inteiro, fala muito pouco mesmo. Fala pouco. E ele dorme em qualquer lugar. É só isso. Esse personagem é só isso, tá? E acho que por isso que ele é um dos melhores, porque ele não faz muita coisa. Ele é dublado por Daisuke Nakikawa no japonês e David Matranga, nome do caralho, Matranga. Pega na minha matranga no inglês, né? O próximo personagem, com certeza, é um dos mais Filho da puta! é o Shinji Inukai, o próximo personagem que eu vou citar. Ele é o mais jovem e ele tem um poder de cura. O poder dele é de, com as palavras, controlar os movimentos. Então, tipo, tá ouvindo alguma coisa rápido pra cima dele, ele fala lento e o negócio para. Seria interessante, seria foda, mas, cara, ele não faz nada, tá ligado? Tirando o Takuma, que é o co-protagonista, a participação dos outros personagens é muito breve e a do Shinji é fraquíssima, tá ligado? É um personagem muito passivo, sabe? Com um temperamento muito, bondoso demais e não sei o que tem. É tudo muito polido, é tudo muito certinho aqui. E acaba se tornando um pouco irritante. Existem personagens que seguem essa linha que são até que legais, cara. O caso da Hinata é um tipo de personagem que tem que se encaixar bem, né? O próprio Shun de Andrômeda também. Só que é um personagem que se encaixa bem no grupo. Não adianta, eu bato nessa tecla e vou bater até o final desse vídeo, cara. É muito genérico. Personagem pra agradar o público feminino, é muito gritante isso. E eu acho que existem outras maneiras de você fazer agradar o público feminino, a ponto de você conseguir atrair o público que não seja o público-alvo da série, sem ter que ser essa melação de cueca que é. A única parte interessante do Shinji mesmo, como acontece em todo caso, e o que vai tornar ele um personagem mais interessante acaba ocorrendo na segunda temporada. Começa a ter um pouco mais de trama assim na série. Essa parte até acaba ficando mais legal. Ele tem até um certo relacionamento meio que oculto ali com a Mitsuru Kotokura, personagem que é bem secundária também, eu vou citar até mais pra frente. E basicamente dele é bem isso mesmo. Ele foi dublado originalmente por Hiroki Shimowada no japonês e por Corey Hartzog no inglês. O próximo personagem que eu vou citar pra vocês é o Suguru Oomi. Ele é o descendente da cobra gigante. Ai, que cobra gigante. Que demais! Possui o poder de criar selos, barreiras, né, utilizando a água. As magias dele são baseadas na água. Dentre todos, ele também é um dos que é um pouco melhor bem feito, melhor bem construído, a trama dele. Inclusive, na segunda temporada também ele acaba se sobressaindo um pouco mais. Só que mesmo assim, o que acaba acontecendo com ele na segunda temporada se resolve de uma maneira meio que sem explicação, pelo menos pra mim. A mãe dele foi a antiga princesa Tamayori, que foi sacrificada, o que faz com que o personagem, faz com que o Suguru tenha grande repulsa
repulsa, tenha grande trauma sobre os sacrifícios, que também na segunda temporada são muito mais presentes, o lance de sacrificar para proteger os selos. Em relação à personalidade, ele é mais calmo, mais tranquilo, mais centrado de todos. Na primeira temporada, assim como todos os outros personagens, ele só toma a sova praticamente do grupo rival do Logos, né, que é o que eu vou falar logo a seguir. E é como eu disse, na segunda temporada ele tem um desenvolvimento um pouco melhor. Assim, ele não é tão genérico, é até um personagem mais legal, assim. Mas ele basicamente também é bem isso mesmo. Ele é dublado no japonês por Daisuke Hirakawa e por Ilishi Guardiola no inglês. Próximo personagem, que é um dos guardiões meio que postiços, eu já citei ele, a Takami tem uma certa rixa com ele, que é o Ryo Kutani. Visualmente é um dos personagens que eu mais achei bacana, assim, o visual dele. Apesar de todos, tirando o Suguru, usarem o uniforme da escola, né, ele é o que tem um visual mais bacana. Ele é meio que o bad boy, tá ligado, do time, do grupo, assim, né? Somos bad boys, isso não tem nada a ver, tá ligado? Somos bad boys, isso não tem nada a ver. Ele é um maloqueirão, é rebelde, não se mistura com ninguém. A história dele tá intimamente ligada com a do Shinji no Kai. Tem um mistériozinho mais bem do safado que liga os dois personagens, tá? Bem isso mesmo. A fera, a besta mitológica, digamos assim, da qual ele reencarna o lobo solitário. Na primeira temporada ele aparece míseras vezes, fica meio que nessa linha de o misteriosão, o bad boy. Tem uma mania meio bizarra de ficar cheirando as pessoas, principalmente a Tamaki. A Tamaki meio que não gosta, faz aquele docinho. Ai, não me cheira, ai, ai, ui. Tudo frescura no rabo, né? Porque a gente tá ligado que ela quer dar. Ele é dublado por Kazunori Nomiya e por Leraldo Anzaldúa, japonês e inglês respectivamente. Bom, a próxima personagem que eu vou destacar é a Mitsuru Kotokura. Eu já falei dela enquanto eu falava do Shinji no Kai, meio que a empregada da casa ali da avó da Tamaki. É uma personagem bem secundária a ela. Durante toda a primeira temporada dá a entender que ela tem sentimentos pelo Shinji. Mas isso só vai ser revelado quais são realmente os sentimentos dela na segunda temporada, né? Ela é dublada por Shihiro Aikawa no japonês e por Rebecca Stevens no inglês. Outra personagem bem secundária que Kyono Takara, que é amiga da Tamaki ali de escola e não sei o que tem, aquelas amigas bem no estilo escandalosa, ai meu Deus, aquele boy magia tá olhando pra você, menina, ai, abre o seu decote e tudo mais. Mas assim, a grande revelação, que nem é grandes coisas assim, acontece com ela no perto do fim da segunda temporada mesmo. É só isso. A Suzuki Mimori dubla ela no japonês e a Britney Spears... a Britney Karbonski dubla ela no inglês. O personagem que eu particularmente achei que teria um papel maior na série é uma Sataka Ashia. Na primeira temporada não dá nem indício meio do que ele é, fala bem por cima que ele trabalha pro governo, mas ele tá sempre ali monitorando tudo que acontece com a Tamaki, com os guardiões e com o pessoal da Logos, os personagens que eu vou citar logo a seguir. Ele chega a ter um ar meio debochado em alguns momentos, mas é um dos poucos personagens que tem um certo carisma, só que como acaba não tendo nada de tão sensacional acontecendo com ele, né, é um personagem assim que não dá muito impacto. Ele é dublado por Yoshi Kazu Nagano e por David Wald. É uma série feminina. O que faltava pra ter uma série feminina? Rola. Um mascote. É o Ochan, é um espírito de raposa que a Tamaki recebe. No jogo ele pode ser nomeado de acordo com a vontade do jogador. E aqui até rola meio que um concursozinho entre os 5 guardiões para escolher o nome dele. É um dos poucos momentos que consegui fazer com que eu esboçasse alguma reação de riso, tá ligado? Mas bem pouco mesmo. É um gato raposa, né, o Ochan. Os próximos personagens que eu vou citar, eles fazem parte do grupo Logos, do grego significa verbo, né? Também pode ser interpretado como divindade, o caminho ou a razão, o que acaba meio que dando um certo sentido para esse grupo, relacionado também à logosofia, o autoaperfeiçoamento, o processo de evolução consciente. Olha que bonito, olha que poético. Beleza, até aí você pensa, porra, legal, é um grupo de vilões, ou os antagonistas, né, da série. Assim, são personagens igualmente rasos, um ou outro se destaca, mas bem pouco. E desde o começo você vai olhar pra cara deles e vai saber qual é que é de cada um. Os 3 primeiros membros da Logos eu vou falar em conjunto, porque eles são muito, mas muito rasos, né. O primeiro deles é o Wens, que é dublado por Hiroki Yasumoto e por Chris Hutchinson. Super forte, frio, calado e que tem um passado trágico, que alguém morreu na família dele. A Arya, que é líder do grupo Logos, que é a última personagem que eu vou citar, é um motivo de devoção do Wens e é só isso, não tem mais nada.
mais nada. Svei, dublado por Yoshihisa Kawahara e por Adam Gibbs. Ele não tem sequer histórias, cara. Ele, tipo, nada, ele não tem passado. Ele simplesmente, puf, apareceu ali. Ele luta com uma foice e ele faz, mas muito por cima, muito genericamente, o tipo de loucão assassino que quer morte e sangue, tá ligado? Vir é uma das poucas personagens que, além de ser uma teteia, né, nem isso consegue salvar tanto. Uma das poucas personagens que também da Logos tem um pouco de passado, né? A forma física dela tem relação com o Suguru. Tem um mistério, mas é um mistério muito, nossa, mas muito misterioso em relação a ela. E é uma personagem que eu nem citei porque, sabe, ia dar muito na cara de quem ela é. A personagem dela, pra mim, é praticamente nula. Faz o tipo de putona mais genérica, uma biscate genérica. Entre todos eles é a que é a mais fiel à área, né? Ela é dublada por Sayako Ohara no japonês e por Shelley Kalene Black no inglês. O penúltimo membro da Logos que eu vou citar é o Drey, ou Magus Melchizedek. Ele possui poderes de invocação, poderes de magia negra, ocultismo, macumba, voodoo e bater atabaques. Cara, olhando bem pra cara do Drey, você já sabe meio que tudo que vai acontecer com ele, tá ligado? Você olha pra ele, todas essas aparições dão a entender que ele é um filho da putão, né? Ele quer poder, ele quer descobrir tudo, ele só quer quebrar os benditos dos selos lá pra liberar o Onikimaru e controlar o Onikimaru. Ele tenta em diversos momentos ludibriar a área, líder da Logos, e é o personagem assim mais inteligente e um dos acaba sendo mais interessante exatamente porque ele é o mais filha da puta, né? Você acaba torcendo pra que ele foda com a porra toda pra ver se acaba logo com essa soroca. Ele até que é bacana, não é tão ruim assim, só que é ficar tudo muito na cara. Existe uma tentativa de mistério que é muito, mas muito mal feita, tá ligado? Eu acho que eu tô até sendo muito duro com o Hirono Kakera. Mas, sinceramente, me desculpem quem gosta da série, mas o mistério que tem, sabe? Só se você for uma criança de 10 anos pra não ver logo de cara o que acontece. Ele é dublado por Yoji Ueda, no japonês, e por Rob Mango no inglês. E a última personagem que eu vou citar pra vocês é a Arya Rosenberg. Ela é uma jovem garota, fria, tratada pelos outros membros da Logos como donzela sagrada, abençoada, como uma criatura poderosa, né? Tanto que ela é a única que consegue cancelar o poder dos artefatos e liberar o Onikimaru. Oh, spoiler. Ah, meu Deus. Ela consegue ter poder sobre os artefatos e sobre os selos que protegem o Onikimaru. E muitas vezes os outros membros da Logos chamam ela de Sibyl ou de Sibila. Na mitologia grega, Sibilas eram mulheres que tinham poderes proféticos, poderes de prever o futuro, porque a Arya ela tem meio que essa postura e como personagem nessa série, nesse anime, ela tem esse meio que papel de profetizar, meio que de mostrar a verdade, dar a razão, mostrar o que realmente é certo, né? Como eu falei, ela é uma personagem um pouco fria, age muitas vezes como uma adulta, né? E se você for considerar tudo, ela é a melhor personagem assim da série, até que interessante. Ela tem uma participação constante quase que em todas as duas temporadas, mas na segunda temporada é algo muito mais latente, né? Muito mais interessante até de você assistir. Ela é dublada por Tomomi Izomura no japonês e por Hilary Hagg no inglês. Basicamente é isso, né? Fazer um pouco as considerações finais. Como eu falei antes, os quesitos técnicos, a animação bacana, só quando eles inventam de usar 3D que foi uma bosta. A música legal, tirando a parte que me incomodou, mas até aí é uma questão de gosto. Não existe o silêncio, tá ligado? Às vezes usar o silêncio numa série, numa animação, em filme que seja, é uma boa arma, né? Não ficar toda hora tendo que preencher com alguma trilha sonora. Novamente, no meu ponto de vista, é extremamente genérico. A primeira abertura é legal, o restante das músicas eu acho totalmente descartáveis. Sobre a trama, a primeira temporada é um negócio meio estranho. O fato de eu ter assistido a primeira temporada fez eu me identificar um pouco mais com os personagens na segunda. Se eu fosse assistir a segunda direto, que é onde começa a acontecer mais coisas, onde a trama começa a se desenvolver, provavelmente eu não me interessaria pela trama, não me interessaria pelos personagens, exatamente porque a primeira temporada meio que me obrigou, entre aspas, a assistir a segunda pra ver realmente o que iria acontecer. No meu ponto de vista, a primeira temporada é totalmente fraca, um anime de cotidiano em que nada acontece, há um desenvolvimento muito pobre dos personagens, coisa que em animes de cotidiano isso acontece muito bem. Os personagens se desenvolvem dentro do seu cotidiano, dentro dos
suas vidas. Não acontece isso aqui. Os personagens começam do jeito e terminam do mesmo jeito. A história, ela é telegrafada, tá ligado? Você já vê o que vai acontecer pra frente assistindo alguns poucos episódios, tá? A segunda temporada é um pouco melhor, tem acontecimentos mais marcantes, mas também não é nada tão sensacional. E tem um final que, é como eu disse, você já assistindo do começo, você já vai saber como que é. Não adianta falar nos comentários que, você não é o público-alvo. O público-alvo são garotas, são mulheres. Eu acho que é assim, existem muitos filmes, séries, próprios animes que são feitos pro público feminino que são muito bons, são muito bem feitos, tá? Sakura Card Captor, Sailor Moon, Guerreiras Mágicas de Heart, próprio Madoka Mágica, são séries femininas, vamos chamar assim. O X, da Clamp, é uma série que tem uma pegada mais feminina, que lembra bastante esse estilo meio que de magia, mas na minha opinião, Hiro no Kakera, ele simplesmente é um Fushigi Yugi genérico. Deve ter feito muito sucesso no Japão, um jogo, pra eles terem tido essa decisão de fazer esse anime. E cara, basicamente é isso mesmo. O que eu tenho a dizer é, se você não é o público alvo do alvo, tipo, os caras têm que acertar muito no alvo pra alguém gostar desse anime. Se você não é uma garota, se você não é uma menina jovem ainda, você provavelmente não vai gostar. Eu achei que dificilmente isso ia acontecer, de eu não gostar de um anime. Quem vê os vídeos sabe que eu dificilmente falo assim das coisas. O anime, a série, ela pode e deve ser direcionada a um público, mas o que pesa é a qualidade ou não do produto. Os personagens em Hiro no Kakera, se você trocar a cara, se você trocar o nome, se você trocar a cor do cabelo, cara, vão ser personagens que você vai encontrar em qualquer outra série, em qualquer outro lugar. É muito genérico. E, infelizmente, cara, pessoas que não gostam de animes, se assistirem Hiro no Kakera, vão ter o argumento pra falar que anime é ruim. E é que nem eu falei, cara, existem milhares e milhares de animes de amor, de animes de romance, que é o caso, por exemplo, do Karekano, o próprio Video Girl Ai, que é uma série mais pro público masculino, mas também é de romance. Não adianta, cara, é foda. Hiro no Kakera, ele tem uma ação bem branda, o humor é quase que inexistente e a trama, um pouco que tem, vai acontecer só na segunda temporada. Porque basicamente é isso, gente. Se você gosta de Hiro no Kakera, não se sinta ofendido com o que eu tô falando, não se sinta, esse filho da puta, esse caveira é um cuzão. Eu já assisti diversos tipos de anime, eu tenho uma compreensão e eu tenho uma tolerância grande a diversos tipos de anime. Só que assim, a gente infelizmente vê quando uma coisa não tem tanta qualidade. Eu realmente, os pontos positivos eu tentei colocar aqui, mas é que Hiro no Kakera, infelizmente, cara, é muito genérico, é muito feito pra ganhar dinheiro. E também, se você gostou do Hiro no Kakera, eu te recomendo procurar Karekano, procurar Fushigi Yugi, ver o que é um mangá feminino de qualidade. Porque basicamente é isso mesmo. Como eu disse no começo, esse vídeo faz parte de uma corrente, o canal One Shot me indicou. O canal que foi sorteado foi o HCTV, do Pedro e do Rodrigo. Eu indiquei pra eles o Giant Killing, também já expus muitas vezes que é um tipo de anime que eu gosto. Trazer uma experiência nova, um anime diferenciado pra ele, né? E a análise do Pedro do HCTV vai estar também na descrição desse vídeo, certo? Muito obrigado a todos vocês. Se gostou do vídeo, dá o joinha maroto. Não tá no canal, se inscreve e não se esqueça de comentar. Comenta, mas comenta com educação. Se não concorda, expõe a sua ideia, que nem gente. Não precisa xingar igual um irracional. Tenta não ser irracional, tá? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Uhul! Que homem não chora. Por que seu olho tá vermelho? Não é nada não. Você tava ouvindo o Pablo de novo. Redite Suzuko, continue conosco.